Eu agradeço a Jesus por essa manhã. Eu não sei quanto a você, mas Ele me surpreendeu. E numa atmosfera como essa, tudo fica mais fácil. Meu pastor disse que numa atmosfera como essa, se você cantar atirei o pau no gato, a coisa funciona. Coitado do gato, né? O gato não tem nada com isso. Ele deve estar pensando, poxa, daqui a pouco tem uma lei contra gatofobia, você não pode mais nem cantar atirei o pau no gato. Você vai preso. É verdade, quem atirar o pau no gato realmente merece ser preso. Coitado do gato. Jesus me ajuda, eu não quero ficar bobo aqui nessa hora. Irmão, glória a Deus por você que veio aqui de manhã. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto muito crente quando eu venho domingo de manhã na igreja. Parece que minha roupa vira um manto, uma estola sacerdotal na hora e tudo é mais celestial. Eu creio que é mesmo. Assim, a gente teve pouco tempo para pensar besteira, para falar besteira, a gente pecou pouco. Né? Então, assim, realmente tem uma qualidade, eu estou falando sério, tem uma qualidade muito maior nesses cultos, quando você pega a primeira hora do seu dia, as primeiras horas e dedica isso ao Senhor. Cara, são primícias, são as suas primeiras horas do seu dia. Se você dedicar os primeiros dias do seu ano, as primeiras horas do seu dia, enfim, pode ter certeza que são sementes, né? E eu oro para que você que veio aqui receba aquilo que Deus tem para você, amém? Seu coração esteja aberto. A pastora conseguiu acordar a minha esposa? Não. Não, né? Não. É assim mesmo, ela não funciona de manhã. Ela funciona muito bem a partir do meio-dia, mas... Então eu trouxe a Alia aqui para vocês. Hoje ela está de óculos escuros, olha lá, porque é de manhã. Eu queria compartilhar algo que, enfim, eu queria ser relevante para a igreja nos dias de hoje, para a gente aprender a ser mais eficaz. E está no Salmo 40, por favor, abra a tua Bíblia lá, Salmo de número 40. O texto diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Somente até aí. O que a gente tem visto na nossa nação, eu quero falar isso de uma forma profética, eu não sei, Deus está mexendo um pouco comigo nesses últimos tempos, o teor da mensagem tem mudado um pouco. Como eu sou um carteiro, eu viajo pelo corpo de Cristo entregando cartas da parte de Deus, a visão que Ele tem me dado é muito mais abrangente do que era antes. Eu sei que Deus tem coisas para fazer de forma local, num povo específico, mas eu percebo que o que está acontecendo ao redor da terra hoje em dia é um avivamento bem diferente dos outros que aconteceram no passado, daqueles que a gente tem notícia através de livros, através de testemunhos de gente que experimentou. Você ouve o avivamento do País de Gales, da Rua Azusa, enfim, vários momentos históricos onde Deus derramou algo específico e aquilo transformou completamente aquele lugar. Mas foi algo que apareceu e se foi. E às vezes dá até uma tristeza de você visitar esses lugares onde um dia aconteceu, porque você vê que pouca coisa sobrou. Mas o interessante é isso, aconteceu, se foi, mas se foi. Ou seja, eu entendo que o que aconteceu se espalhou. E é por isso que já não está mais lá. Amém? Não se trata de tipo assim, poxa, essas cidades aqui já receberam... Se você viajar pela região da Turquia, ou aquela região para as quais foram endereçadas as 7 cartas da igreja de Apocalipse, você vai ver que em pouquíssimos lugares ainda tem uma igreja naquele lugar. Mas nós somos beneficiados por aquilo que foi liberado sobre aqueles lugares. Ou seja, tem coisas que acontecem no lugar, e quando acontece, aquilo se espalha. Amém? Então, se você for procurar, não procure no lugar onde um dia aconteceu algo. Procura dentro de você, porque se espalhou e pode estar bem do teu lado. Amém? Com certeza, esses avivamentos que um dia aconteceram, eles geraram vidas para Jesus, e essas vidas andaram pela face da terra, e espalharam isso. E se a gente está hoje no mundo onde a nossa fé
tem crescido porque pessoas estão sendo alcançadas por Ele, é porque não foi em vão que esses derramares de Deus aconteceu. Mas o que está acontecendo hoje em dia é bem diferente desses focos de avivamento que aconteceram no passado, porque não se trata de um lugar ou de outro. Tudo bem, você pode falar, poxa, lá na Bethel, lá em Redding, na Califórnia, está acontecendo algo muito legal, mas por causa da globalização, aquela cultura, hoje você pode, ter acesso à literatura que eles produzem, ter acesso à música que eles produzem, ter acesso a elementos da cultura que eles vivem naquela pequena cidade, naquela pequena igreja, numa pequena cidade interior. E você fala, cara, pode acontecer aqui em Criciúma também. Redding é uma cidadezinha que quem foi lá fala, cara, não tem nada na cidade, velho, só tem a igreja. A igreja, os Starbucks e enfim, o shopping onde o povo da igreja trabalha. Diz que assim, não tem nada, só tem aquilo ali para fazer. Cara, Criciúma é bem mais legal do que isso. Amém? Pode acontecer aqui também, algo que seja extremamente relevante para toda a terra, por que não? Está acontecendo em todo canto. Antes você só ouvia falar, não, é porque a gente tem que ir para Hillsong da Austrália para experimentar aquilo. Cara, aquilo está acontecendo em todo canto agora. Agora não se trata mais de um foco de incêndio, se trata de vários focos de incêndio ao mesmo tempo ao redor da terra, por causa de uma geração que está ligada no Senhor, e o Senhor está fazendo algo de forma global. A gente, quando viaja, a gente percebe, é de assustar, o alinhamento entre o que está sendo pregado, o que está sendo cantado, com todas as outras partes do mundo, independente das culturas. Deus está fazendo uma coisa meio que uniforme ao redor do mundo. Amém? E a gente não pode ficar de fora disso. Tem sido um tempo de grandes colheitas. Cara, a gente tem visto muita gente aceitando Jesus. O próprio sinal que é essa manhã, que foi a noite de ontem, que foi a noite de anteontem. Quem não estava aqui ontem, eu até contei para o pessoal. Anteontem a gente ministrou lá na Quadrangular, entupiu de um jeito que a gente teve que fazer um outro culto depois daquele culto, porque tinha muita gente do lado de fora, um povo que ficou tomando chuva. Cara, e nem era o Justin Bieber. Porque pelo Justin Bieber tem avivamentos. Meninas que acampam semanas na frente do estádio, aí o show muda de lugar. Eu ouvi falando disso uma vez, cara, a galera acampou na frente do portão de entrada, e aí de última hora mudaram o portão de entrada. Eu estava acampado uma semana para entrar primeiro, daqui a pouco era o último da fila. Bom, lascou-se. Ainda bem que o Justin Bieber se converteu, né? Então daqui a pouco você vai ver ele trazendo Jesus para os estádios também. Está acontecendo algo que é a respeito de uma grande colheita. Essa galera que está super sedenta hoje, acabou de aceitar Jesus, cara. Se a gente for perguntar, deixa eu fazer uma pergunta aqui simples. Quem aqui tem menos de um ano de caminhada com Jesus? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Menos de 2 anos de caminhada com Jesus. Você consegue contar mais ou menos? Tá bom, todo mundo é crente velho, pelo amor de Deus, vai. Menos de 3 anos. Aí, ó. Já está aumentando. 5 anos. Aumentou. 10 anos. Cara, 10 anos parece muita coisa. Cara, 10 anos não é nada, velho. Pensa na história da humanidade. 10 anos é como um espirro. É uma igreja jovem. A liderança da igreja brasileira está jovem. Você percebe que, tipo assim, você hoje tem mais até liberdade de vir para a igreja. Não é porque a coisa virou uma bagunça. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a liderança, que agora está muito mais próxima de você, em termos culturais, em termos já não é aquela liderança que você fala o nome de uma banda e o cara não sabe nem pronunciar. Não, ele sabe qual é a banda que você está falando, porque são gerações mais próximas. A igreja rejuvenesceu. A liderança da igreja brasileira está muito jovem. Eu conheço os meus amigos que são ministros, que são pastores. Eu tenho 45 anos de idade e perto deles eu sou o mais velho de todo mundo. Eu sempre sou o mais velho de todo mundo. Isso é uma crise que eu tenho. Eu falei, que droga, cara. Eu tenho que andar com os caras bem coroa para eu pelo menos ser o garotão, ser o novinho da turma. Mas, tipo, são pessoas que estão incendiando o Brasil com literatura, com ensinos, com igrejas fortes. De onde veio esse pessoal? Cara, tem algo acontecendo, amém? Você fica ouvindo, você ouve dizer, amém? E essas notícias, elas nos chamam a atenção. Jesus, ele quando os seus discípulos perguntam para ele, mestre, quando será o final dos tempos? Jesus dá uma lista de coisas que ia acontecer, e são sinais escabrosos. São assim, tipo, vocês vão ser
expulsos da sinagoga, vocês vão ser mortos por causa do meu nome, vocês vão ser odiados de todos, vai ter guerra, terremoto, maremoto, peste, reino contra reino, enfim, vai ser um caos. Mas ele diz no final, mas aquele que for fiel até o fim será salvo, porque o evangelho do reino será pregado em toda parte. O interessante nesse texto é que ele começa com uma expressãozinha que às vezes a gente deixa passar batido. Ele diz, vocês ouvirão falar de guerras, de maremotos, terremotos, de peste, de reino contra reino, enfim. Você concorda comigo que esse tipo de coisa, guerra, peste, terremoto, sempre existiu? Ele está falando de sinais que sempre houveram. Mas ele fala de um tempo onde você ouve falar de tudo isso ao mesmo tempo. É um tempo como o nosso. Você ouve falar de tudo ao mesmo tempo. Mataram um cara do PCC, você ouve falar. Teve um terremoto no Chile, você ouve falar. Tem uma guerra acontecendo do Boko Haram lá na África, você ouve falar. Teve um bombardeio de Israel na Síria, você ouve falar. Tudo a gente ouve falar em tempo real. A gente está num tempo de muita informação. Amém? Se a gente ouve o que está acontecendo ao redor da terra, é de se esperar que a gente ouça o que o céu está falando com a terra também. É um tempo em que os nossos ouvidos foram abertos. Vocês ouviram falar. Repete comigo, vocês ouviram falar. Amém? Ele, no livro de Apocalipse, ele fala inúmeras vezes, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, se os seus ouvidos estão abertos para tanta informação, é de se esperar que os seus ouvidos também estejam abertos para o que o Espírito está falando para a igreja. Ou seja, o som do céu precisa ser ouvido para a igreja, para que a igreja reproduza o som do céu e possa ser ouvido nas ruas. Amém? Eu acho lindo, porque lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando desceu foi causar. Mas fala de algo a respeito de som. Quem é familiar com o texto, é mais ou menos assim que diz. Que eles estavam todos reunidos naquele lugar orando, era o dia de Pentecostes. E então se ouviu um som do céu, como de um vento impetuoso. Amém? Não diz que necessariamente foi um vento, diz que foi um som como de um vento. Ou seja, a única coisa parecida com aquilo que se ouviu foi de um vento. Ou seja, pode até nem ter sido um vento, mas soava como um vento. Você vai perceber que em inúmeras passagens bíblicas, os profetas, quando eles querem descrever a visão que eles tiveram, Jeremias, Ezequiel, fazem isso direto. Tipo assim, então eu vi como a semelhança de um mar de cristal. Ou então eu vi, era como uma pedra de jaspe. Eram como pedras preciosas. Era como que um firmamento. Tinha semelhança. Ou seja, você está vendo que o cara não está cravando que era uma pedra preciosa, que era uma pérola, que era um mar de cristal. Ele fala, era como? Porque o cara olha para a glória de Deus e é algo tão sublime, tão maravilhoso, que ele pega a coisa mais próxima que ele conhece daquilo ali, e ele diz, é como algo daquele jeito. E sabe o que? Deus não tem o menor problema com isso, de você dizer, cara, é como parece com aquilo. Talvez se um daqueles profetas fosse dos nossos dias, ele diria, então eu vi algo que parecia como que um painel de LED, e era como se raios laser saíssem do trono. Você entende? Porque é a referência que o cara tem de tentar explicar algo que é glorioso demais e que ele não tem palavras, ele não tem como afirmar é isso ou é aquilo. É como. Ou seja, é a tua interpretação daquilo que você está vendo da parte de Deus. E Deus ama isso, você sabia disso? Que Deus ama a tua humanidade, Ele ama o jeito que você o enxerga. Você vai perceber que tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4, às vezes, falam de um mesmo evento e falam do mesmo evento de formas diferentes. Tem uma passagem do cego de Jericó que diz que é um cego, tem outra que diz que eram 2 cegos. Aí você fala, pô, era um, era 2. Cara, interessa que tem um tema central. Jesus curou um cego naquele dia, ou seja, ambos concordam. Um viu de um jeito, outro viu de outro. É um exemplo bem bobo que às vezes eu dou, mas, por exemplo, se eu tivesse feito uma estátua pregando aqui para vocês, a galera da direita ia falar para a galera da esquerda, poxa, você viu aquela tatuagem que ele tem no pescoço? A galera da direita e da esquerda ia falar, não vi tatuagem nenhuma, velho. Não, ele tem uma tatuagem no pescoço. Não, ele não tem. Então a gente não concorda, mas acho que a gente não estava nem no mesmo lugar, porque você está falando uma coisa que eu não concordo. Você está vendo, um está vendo uma coisa, o outro está vendo outra coisa, mas é a respeito do mesmo evento. E Deus ama isso. Uma vez eu vi num livro do Bill Johnson, uma experiência que ele teve com o Senhor, que foi muito legal a respeito da sua humanidade. Ele conta que ele estava no seu escritório orando, e de repente ele foi arrebatado e ele teve uma visão. E Jesus entrou naquele escritório, e Jesus se ajoelhou diante dele,
E ele já ficou assustado com aquela cena. E de repente ele viu uma coroa muito linda e ele tinha que colocar aquela coroa na cabeça de Jesus. Então ele, com muito cuidado, pegou naquela coroa e coroou Jesus ali. E diz que quando ele coroou Jesus, a marca da mão dele, tipo as digitais dele, ficaram impressas na coroa. Ou seja, ele ficou se sentindo muito mal porque a coroa era muito pura, era muito limpa, era muito preciosa. E ele ficou se sentindo mal por ter sujado a coroa do Senhor. Então ele caiu chorando, constrangido por ter sujado a coroa de Jesus. E depois, quando ele abriu os olhos, onde estavam aquelas marcas de impressão digital tinham virado pedras preciosas. E Deus estava ministrando o coração dele a respeito de quão precioso é para ele a tua humanidade, a tua impressão a respeito de quem ele é. Sabe, é por isso que é tão fundamental você ser sincero diante daquilo que você reproduz a partir de uma experiência com Deus. Sabe, os salmos não são perfeitos, são canções, mas você vai ver, tem salmos que falam umas coisas meio cabulosas, tipo assim, tem um salmo que termina, Senhor, feliz é aquele que pegar o filho deles e der com a cabeça deles nas pedras, tipo assim, velho, calma, o cara estava sendo sincero, estava derramando o coração dele, e está num salmo, são cânticos, amém? Ou seja, para Deus, a nossa humanidade é preciosa. E a forma como a gente o enxerga e reproduz isso, sai poderosa, porque não é a respeito de uma ideia muito legal sua, é a respeito da sua interpretação do que Ele te mostrou. Amém? É do que Ele te mostrou. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Percebe que está no plural? Percebe que um chegou num lugar em Deus, o outro está em outro lugar em Deus. É o mesmo Deus, são lugares diferentes. De cada lugar desse tem um ponto de vista, tem uma vista diferente. Amém? Me conta como é que é do lugar que você está. Me conta como é o Senhor a partir do lugar onde Ele te colocou. Cara, a tua visão vai complementar a minha. A tua visão vai enriquecer a minha. Apesar de ser completamente diferente da minha. Tem gente que vê Deus só como aquele ser todo poderoso, intocável, você não pode nem ver Ele. Tem gente que vê Deus como o paizinho, o abapai, que você quer se jogar nos pés dele e brincar com Ele na sala. Você fala, será que é o mesmo Deus? Claro que é, e uma visão complementa a outra, porque Ele é o ser todo poderoso e ninguém pode ver a sua face e viver, e Ele é o paizinho que quer brincar com você também. Uma visão complementa a outra, a gente vai parar de ficar erguendo barreiras entre nós, quando a gente perceber, cara, o Deus que Ele ama é o Deus que eu amo também, e, me conta como é que é aos teus olhos esse Senhor, como foram as tuas experiências para que complemente as minhas. Então eu vou ter uma visão muito maior a respeito desse ser que é muito maior do que eu posso imaginar ou descrever. No livro de Atos 2, no capítulo 2, veio como um som, era um som do céu como de um vento impetuoso. Percebe que esse som tem uma origem, amém? É um som do céu. Ok? Está me acompanhando? Um som do céu veio como de um vento impetuoso e encheu a casa. Então foram vistas sobre eles línguas como de fogo. Não está dizendo nem que era uma língua, nem que era fogo. Está dizendo que eram como línguas de fogo. Era a única forma que eles tinham como descrever aquele evento. Desceu sobre eles como que línguas de fogo. E então todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, um som foi liberado do céu e fez algo acontecer na terra. Amém? Agora a igreja, quando começa a se mover, ela produz um som também, porque diz que todos eles começaram a falar em línguas estranhas, começaram a falar em línguas estrangeiras. Você percebe que o som que eles começaram a produzir não fazia o menor sentido no lugar onde eles estavam, porque eles estavam falando de línguas estrangeiras que nenhum deles falava. Ou seja, não adianta eu estar falando um negócio que nem eu sei o que eu estou falando, se você também não sabe o que eu estou falando. E todo mundo falando ao mesmo tempo. Ou seja, meu irmão, ainda que a gente esteja falando português, ao mesmo tempo, ninguém entende nada do que está sendo dito. Amém? Vira só um ruído, vira só um som. Só que esse som, provocado pela igreja, produzido pela igreja, de acordo com o mover do som do céu, provocou um som que saiu do lado de fora daquela casa. E quando esse som sai do lugar onde eles estavam, esse som faz todo o sentido do lado de fora. Porque diz a Bíblia que naqueles dias habitavam judeus em Jerusalém, vindo de todas as partes do mundo. E eles começaram a ouvir o que aqueles discípulos estavam falando, cada um na sua língua materna, a respeito das maravilhas de Deus. Ou seja, o que ninguém entendia dentro da casa era completamente compreendido do lado de fora da casa. Percebe que o som saiu.
Uma vez que esse som sai, ele produz um movimento de novo, porque agora as pessoas começam a se aglomerar, a chegar mais perto e a querer saber o que está acontecendo. Então, Pedro se levanta e Pedro começa a pregar para eles, ou seja, Pedro está produzindo um som de novo. E esse som agora é a explicação de todo esse evento. O pescador Pedro, que há poucos dias atrás estava negando Jesus com medo de ser morto, está confessando Jesus na frente de todo mundo. Alguma coisa aconteceu. E a pregação de Pedro foi tão poderosa, e era uma boa notícia, que naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas na igreja do Senhor. Então você percebe, um som do céu desceu na igreja, a igreja se moveu no som do céu. A igreja produziu um som que moveu do lado de fora. O que moveu do lado de fora trouxe o povo para dentro da igreja. Você percebe que existe uma relação muito íntima entre o som que a igreja produz com o evangelismo. Não adianta nada a gente ficar fechado aqui dentro sem produzir som algum, porque isso não vai trazer ninguém aqui para dentro. O som do que está acontecendo aqui precisa sair. Amém? O som do que acontece na tua vida precisa sair. A tua vida produz som. Amém? A tua vida produz som, cara. E o texto que a gente lê aqui fala de algo que eu acho muito relevante nos nossos dias, porque assim, no cenário que a gente está, de uma tremenda de uma colheita, de um baita evangelismo, de muita gente, que está ligado em tudo que acontece do lado de fora e está sendo bombardeado com todo tipo de má informação sobre a igreja, essa galera está vindo. Você já reparou que quando os jovens chegam na igreja, a primeira coisa que eles perguntam é a respeito de música? Se ele ainda pode ouvir a música que ele ouvia? E a maioria deles foi atraído por causa de música. Tipo, quando chega... Cara, tem um som sendo liberado no meio da igreja que está sendo a coisa mais evangelística e profética ao mesmo tempo. A adoração... Você vê que não se fala muito de adoração no sentido de música no Novo Testamento. É ou não é verdade? Você não vê nenhum ministério de louvor no Novo Testamento. Isso deu até algumas crises dentro de mim já. Poxa, eu faço um negócio que nem na Bíblia tem. Aí fica uma pergunta que eu te digo. Não fala de ministério de louvor no Novo Testamento porque não é importante? Ou fazia tão parte da vida deles que não precisava nem falar a respeito disso? Porque não tinha ministério de louvor, todos eram adoradores. Amém? Você vai ver o evento de Paulo e Silas na prisão, eles tomaram um coro e eles começam a orar. E quando eles entraram em oração, foi inevitável começar a adorar. E quando eles começaram a adorar, houve um terremoto e as portas das cadeias se abriram e as correntes caíram. E não só eles foram libertos, como todos os outros presos também foram. Até o carcereiro foi liberto naquele dia porque ele aceitou Jesus. Eles salvaram o carcereiro. Ou seja, cara, tem algo muito poderoso da relação entre adoração genuína e libertação. E a gente fala de libertação quando a gente fala de evangelismo, porque as pessoas que são evangelizadas e se entregam para Jesus estão sendo libertas daquilo que as prendia, libertas de trevas, libertas de prisões espirituais, libertas de estilo de vida, libertas do pecado, enfim. Tem uma relação muito forte de uma coisa quanto a outra. Eu, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda de material que eu estou vendendo não, tá? Fica tranquilo nessa hora. Mas eu recebo muito testemunho de gente que aceitou Jesus através das músicas. Ou seja, mas não são poucos testemunhos, não. É gente que estava ouvindo e de repente recebeu uma visitação do Senhor e entregou a vida para Jesus. Se não tiver quem vá lá e pregue para o cara, Jesus aparece para essa pessoa e vai lá pregar. Amém? Jesus mesmo convence o nosso coração. Isso tem acontecido demais. Mas não se trata de música religiosa, se trata de música que nasceu de alguma experiência. Cara, se Deus te libertou, essa libertação tem um som. Se você reproduz esse som vai libertar a gente. Amém? As canções foram feitas em algum lugar em Deus e elas precisam trazer esses lugares à existência. São como os borrifadores de ambiente. Sabe? Tipo, para mim não tem nada melhor do que pregar a respeito do jardim de Deus depois de cantar no teu jardim. Porque a canção traz uma experiência do jardim, parece que borrifa o ambiente, enche de flores, de passarinho, de borboleta. Então a gente fala daquele lugar como se estivesse lá, você experimentando o cheiro daquele lugar. As canções têm esse poder. Percebe o que está sendo cantado na igreja hoje em dia? Cara, são canções, essa nova geração de adoradores, eu não estou falando de mim, eu estou falando daqueles que já vieram depois. Cara, estão cantando coisas que, meu irmão, você parece que o teu pulmão vai explodir de tanto cantar.
São refrões que, se não deixar, nunca mais termina. A igreja nunca mais para de cantar. Porque são coisas que parece que estão vindo de dentro de corações que experimentaram de verdade aquela sede, aquele desejo, aquela paixão, e estão cantando essa paixão. E de repente, cara, esses louvores estão sendo extremamente eficazes no evangelismo, em trazer pessoas para Cristo. Esse Salmo 40 que a gente leu, em poucos versos, eles falam muito a respeito de um evangelismo que vai levar pessoas à experiência que você teve. Cara, eu costumo dar muito crédito porque Davi escreveu, amém? Dentro de muitas coisas que ele podia fazer como rei nos seus primeiros dias, a mais importante para ele foi trazer a Arca da Presença para Jerusalém. E esse cara, ele era tão íntimo do Senhor que ele faz algo que seria passível de morte, porque ele está mudando completamente a adoração de Israel desde os tempos de Moisés. Ele arranca a arca do tabernáculo. Ele falou, mudou, agora não vai ser mais um monte de boi morrendo e essa sangueira de boi e aqueles ritos. Não, eu vou trazer a arca para Jerusalém, vai ficar numa tenda. E nessa tenda, sabe o que é que vai ter? Vai ter adoração 24 horas por dia naquele lugar. De onde você estivesse em Jerusalém, você conseguiria ouvir o som daquela adoração. Ou seja, um novo reino chegou, esse reino unificou tudo e agora a presença de Deus está no centro, de uma maneira que as pessoas possam ter acesso. Ele foi muito profético, porque ele está falando do plano que Deus tinha. O meu pastor, ele falou uma vez algo que eu achei muito fantástico, e é uma observação. A Arca de Noé foi plano de Deus ou não foi? Foi, ele deu a planta para Noé. O Jardim do Éden foi plano de Deus ou não foi? Foi ele mesmo que plantou o jardim. O tabernáculo de Moisés foi plano de Deus ou não foi? Foi o próprio Deus que deu a planta do tabernáculo. E de tudo isso que ele criou, a única coisa que ele quer restaurar foi algo que ele não deu a planta. Ele fala, naqueles dias eu restabelecerei a tenda caída de Davi. Ou seja, de todas essas plantas, cara, Deus quer restaurar uma que não foi ele que deu a planta, uma que foi uma interpretação de um homem que teve experiência com ele, trouxe, cara, a matéria, ele trouxe a existência, uma forma de adorar a Deus, que Deus se agradou de estar falando, cara, tipo assim, eu não dei a planta, isso daqui foi você me observando, e você percebeu o que estava no meu coração. Você percebe que quão precioso é aquilo que você reproduz a partir de uma experiência com Deus, porque carrega a verdade da experiência, amém? O salmista está dizendo uma coisa aqui que é muito linda, mas percebe quão poderosa ela é. Diz, depositei toda a minha esperança no Senhor. Isso daqui é na NVI. Na Almeida tem mais som de Bíblia, né? Tipo assim, esperei confiadamente pelo Senhor, né? Não parece mais Bíblia? Parece muito mais crente. Esperei confiadamente no Senhor, depositei toda a minha esperança no Senhor. Querem dizer a mesma coisa. Fala de alguém que agora pega toda a sua força e aplica na esperança que ele tem de que Deus vai fazer alguma coisa. Me parece que é alguém que está muito em paz, mas se você for ver o que estava acontecendo na vida dele pelos versos que vêm a seguir, ele estava numa tremenda de uma roubada. Ou seja, tem aquele momento, cara, em que você para de lutar. Tem aquele momento em que você já tentou de tudo. Eu falei isso lá há 2 dias atrás, lá na Quadrangular, sabe? Eu amo pessoas que já tentaram de tudo e não deram certo em nada. Sabe? Deus tem me feito ver com outros olhos. Quando eu pergunto para um cara mais jovem, eu falo, e aí, cara, como é que você vê teu futuro? O que é que você quer fazer? O cara fala, não sei, Bruno. Você pensa, a primeira coisa que você pensa, que vagabundo, né, cara? O cara até agora não sabe o que é da vida. Mas você pensa, esse cara já deve ter tentado de tudo e até hoje ele não encontrou lugar para ele nessa vida. Glória a Deus. Talvez ele esteja a um passo de encontrar a sua razão de existir. É um encontro com o Senhor, amém? É muito massa, gente que já tentou de tudo, nada deu certo, porque quando esse cara encontra Jesus, ele não tem plano B. Ele não tem para onde voltar. É que nem o Pedro, sacou? Tipo assim, Jesus pergunta para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos falam, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. E Jesus fala, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não, estou viajando. Estou viajando, não era esse texto não, viajei, esse é a hora da manhã. O texto não tem nada a ver com isso, eu sei que era Pedro e Jesus. Mas tá, volta lá.
Tá legal, ficou legal. Foi bom para saber. Você estava ligado, só queria saber se você estava ligado. As multidões se reuniram de novo no lugar onde Jesus tinha multiplicado pães e peixes. E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que eles só estavam lá por causa do rango, Jesus deu uma palavra meio dura: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E os caras falaram: oh, meu, que nojento, tipo assim, quem pode ouvir um discurso duro como esse? E diz a Bíblia que naquele dia muitos já o abandonaram e não andavam com ele. Jesus, em vez de ficar choramingando, por favor, volte, veja bem, Jesus vira para os 12 e pergunta: vocês não querem ir embora também? E aí Pedro vem e diz: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, eu não tenho plano B. Agora eu acertei. Amém? Eu sabia que era Pedro, Jesus, e aí nessas horas, né? Pedro, Jesus, todas as conversas juntas. Não tem plano B. Tem uma hora que as suas forças acabam, cara. Tem uma hora que você se humilha. Tem uma hora que você fica humilde. Tem uma hora que a situação te humilha e você já tentou de tudo, nada dá certo. Tem uma hora que você fala: Senhor... É aquela hora, quem não fez essa oração antes de conhecer Jesus? Tipo assim, cara, até para Deus eu apelo agora. Tipo assim, Deus, se tu é Deus. Quem nunca fez essa oração? Deus, se tu é Deus. Tipo assim, claro que ele é Deus, né? Mas o cara quer uma prova de se Deus é Deus. Tá bom, e Deus fala aí, se eu sou Deus, o que é que eu tenho que fazer? Esse salmista, ele parece que está numa situação como essa, de tipo, eu botei toda a minha confiança no Senhor, ou seja, a minha confiança agora não está em dinheiro, não está em remédio, não está no que o pastor pode fazer por mim, não está numa eleição que seja do meu gosto, minha confiança está inteira no Senhor. Aí olha o que acontece quando você está num momento em que isso simplesmente nasce dentro de você. Depositei toda a minha confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Percebe uma ordem? Eu tomei uma posição e Deus se moveu em minha direção quando a minha posição atraiu o coração dele. Ou seja, quando um coração deposita toda a sua confiança no Senhor, quando realmente você sabe, cara, nada mais dá certo, nada mais importa, o que eu quero é Ele, você pode ter certeza, Deus está se inclinando para você nessa hora. Amém? É a inclinação do Senhor, ou seja, Ele está pendendo para você. Ele mesmo disse, Ele colocou algumas coisas escritas que parece que vão contra a vontade dEle. Ele disse que Ele não resiste a um coração quebrantado. Ou seja, ainda que Ele quisesse resistir, Ele não tem... Cara, isso é bem louco. Ele não consegue resistir a um coração que se quebrantou. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se essa pessoa se quebrantou e está confiando nele, Deus fala: não. Ele se inclina para você. Ele diz: eu não resisto a um coração quebrantado. É algo que atrai Deus. Amém? A gente cantou aqui, cara, eu tento te atrair, eu tento tocar o teu coração com o gesto do meu coração, sabendo que tudo isso começou com o gesto do coração dele. Amém? Foi ele que começou todas as coisas. A gente só o ama porque ele nos amou primeiro. Ou seja, tudo isso foi ele que começou. Se em algum momento a gente deposita toda a nossa confiança no Senhor, é porque parece que o céu está dizendo: cara, só resta uma coisa para resolver a tua situação, é Ele mesmo. Então você inclina o seu coração para Ele, Deus se inclina para você, amém? Você provoca um encontro, você provoca esse encontro. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Cara, se você não prestar atenção, parece que Deus ouviu o seu clamor e então se inclinou para você. Não, a Bíblia diz que Ele se inclinou primeiro, então Ele ouviu o seu clamor por socorro. Percebe a ordem? Ele se inclina primeiro e depois ele extrai de você um clamor. Ou seja, parece que Deus, ele chega a presença de Deus quando está chegando perto da gente, extrai da gente a nossa verdade. Parece que ele extrai um som. O meu clamor por socorro é um som, amém? É o som que tem tudo a ver com o lugar onde eu estou. É verdade, não é o som mais bonito que tem, não é o som mais gostoso. Se você gravasse um CD com clamores por socorro, talvez ninguém fosse comprar esse CD, não é atraente, amém? Talvez fosse um som desesperado, gritos horríveis, mas é a tua verdade, e Deus está tirando o som, que é verdade, de dentro de você, e muitas vezes o som que sai de dentro de mim denuncia o que está dentro de mim. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui tão atacado por tudo que era lado, que eu fiquei muito brabo. E ao invés de começar a produzir adoração para Deus, ainda que eu quisesse adorar a Deus, eu montei uma banda de hardcore, meu irmão, que era uma berraria do caramba, e era bem Antigo Testamento. Eu queria cortar a cabeça de todo mundo.
e usava Deus para isso. Era o clamor, tipo assim, estava certo, de acordo com a graça. Não, teologicamente, cara, alguém tinha que me falar, Jesus já veio, tá, querido? Você tem que orar pelos seus inimigos e não querer matar todo mundo. Mas era a minha verdade, cara. Realmente meu coração, e foi muito bom para mim naquele tempo, poder vomitar aquela raiva toda e queria adorar a Deus e queria matar os outros ao mesmo tempo. E tinha música que tinha os dois, Deus, tu és lindo, e acaba com eles, e enfim. É a minha verdade. Saiu verdade. Deus extrai isso de você. É bom que isso saia de dentro de você. Porque quando você vê o som que sai de dentro de você, você fala, uau, como é que está o negócio aqui dentro? O salmista parece que está bem tranquilo. Esperei confiadamente no Senhor. Faz uma pose de quem está esperando confiadamente no Senhor. É ou não é? Agora você vê o lugar onde esse cara estava depois que o som da verdade dele saiu. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Olha onde é que esse cara estava esperando com confiança no Senhor. É um gesto que você tem, que você está atraindo o céu. Porque se você está esperando confiadamente no Senhor como alguém em paz, você está profetizando que a paz que você deseja vai acontecer. Deus se inclina para você, extrai um som de você, e agora Ele começa a se mover em sua direção, te arrancando daquele lugar. Um lugar do qual você não consegue sair. Meu irmão, se a gente para conversar com os jovens desse tempo, é assustador. Ver o que a garotada de 13, 14 anos está fazendo no colégio. É assustador. Eu tenho amigos que trabalham com colégios e com leis a respeito de educação. E você ouvir uma palestra deles, é assustador de você perceber que as estruturas educacionais estão tão bizarras e o que a galera está fazendo. E você vê, cara, é muito problema amontoando um em cima do outro. É problema com droga, problema com a sexualidade distorcida, problema com perversão, problema com desonra com pai e mãe. Problema, cara, é tanto problema que você fala, como é que resolve um trem desse, velho? Como é que resolve isso? Quem que vai ter solução para tanto problema dentro de um adolescente que está em fase de formação e que não quer ser ajudado? Como é que se ajuda? Aí você percebe que não interessa qual é a natureza do problema, interessa que a solução é uma. É Jesus. Todos nós estávamos num lugar onde nenhum de nós conseguia sair sozinho. Tem certas coisas que com bom conselho, tudo bem, você vai, aplica um bom conselho, mas são níveis de prisões, cara, que a gente não consegue se libertar. É tempo demais sendo enlaçado em correntes. É tempo demais afundando no poço. É tempo demais em trevas ao ponto que você não sabe mais nem quem você é, onde você está e para que você serve. Quem que pode libertar a gente? É Ele, é o próprio Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para tirar da prisão os presos. Amém? Ou seja, basta o Senhor falar, vem. Acabou, todas as correntes caem, todas as algemas caem, as trevas se dissipam, Ele é a solução, amém? São lugares de onde a gente não conseguia sair sozinho, e agora o salmista consegue discernir o lugar onde ele estava. Ele diz, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Cara, quando a gente está envolto nessa vida, quando a gente está envolto nessas prisões, a gente nem sabe no que a gente se meteu, é ou não é verdade? Cara, depois que eu aceitei Jesus, às vezes eu me lembro do meu passado e das coisas que eu me meti, do povo que eu andei, dos lugares onde eu frequentei, e me dá tremedeira de pensar, como é que eu estava num lugar desse? Que roubada que eu me meti, como é que não aconteceu alguma coisa comigo, cara? Você começa a se tocar depois que você sai do lugar onde é que você estava. E agora, quando o salmista experimenta a libertação, ele está experimentando a consciência do que o prendia. Ou seja, ele agora consegue discernir prisões, amém? Ele consegue discernir prisões, ele não sabe, simplesmente eu fui liberto do quê e o que me prendeu, o que me fez ser preso daquele jeito. O discernimento começa a vir, amém? Agora, Deus não só te arranca de um lugar ruim, Ele te coloca num lugar bom, amém? Glória a Deus, essa é uma boa notícia, amém? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Cara, Ele me coloca num lugar completamente diferente. Ele me coloca num lugar que agora parece que tem luz, parece que é completamente firme. Me firmar os pés sobre uma rocha é exatamente o oposto de um atoleiro de lama.
Um lugar que antes me prendia e não deixava eu me mover. Um lugar agora onde eu posso dar meus passos firmes e Ele me ensina a caminhar. Você percebe que é Deus que está fazendo todas as coisas. Você consegue perceber que é Ele quem opera a libertação em todos os níveis. Ele te ouve, Ele extrai um som de você, Ele te tira de um lugar podre, Ele te coloca num lugar bom e Ele te ensina a caminhar de novo. Ele firma os teus passos nesse novo lugar. Ou seja, cara, Ele vai te edificando nesse lugar e você vai aprender a se mover nesse lugar novo onde Ele te colocou. Amém? Agora, você não aprende a se mover nesse lugar novo porque você é bom, porque você é muito espiritual. Não, isso é Deus quem firmou os teus passos. Como um pai ensinando uma criança a andar. Pega pela mão e a criança vai dando passinho a passinho. E a criança pensa, olha, eu estou andando, exatamente, mas os primeiros passos foram dados porque alguém te ensinou a caminhar. E o Senhor agora vai nos ensinando a nos mover nesse novo lugar onde Ele nos colocou. O lindo é isso, que agora esse novo movimento, Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e me firmou num lugar seguro. Olha o que acontece na sequência. Pôs um novo cântico na minha boca. Agora aquela boca que clamava por socorro, agora está produzindo um som que foi o próprio Deus que colocou dentro de mim. Agora sai uma canção, não é mais um grito destonado, não é mais um grito de socorro. É uma canção que profetiza a minha libertação. É uma canção que fala do lugar onde eu estou agora. Quando eu estava num poço de destruição, a minha canção era um clamor por socorro. Agora, com os meus pés firmados sobre uma rocha, num lugar seguro, o que sai da minha boca é um cântico de louvor ao meu Deus. Eu posso não estar nem falando do lugar onde eu saí, mas a minha canção carrega a minha história. Carrega a história de alguém que foi liberto pelas mãos do próprio Deus, de alguém que botou a sua confiança nele, de alguém que se moveu para ele, de alguém que teve a honra da revelação do Senhor se inclinando para você, de alguém que botou o seu lixo para fora, de alguém que foi arrancado do lixo e de alguém que agora está num lugar seguro, se movendo de acordo com aquilo que Deus deseja. Ou seja, um novo cântico sai de dentro de mim. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Essa adoração que você está ouvindo hoje, pelas ruas, pelas igrejas, pelos filhos e filhas de Deus, nada mais é do que cânticos que Deus colocou na boca deles, porque eles foram libertos. E é por isso que esse cântico é tão poderoso, porque fala da dor que a geração deles está passando. Olha como o Salmo termina. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Como é que começa o Salmo? Esperei confiadamente no Senhor. Ele está dizendo que o cântico dele vai fazer com que muitos vejam isso, tenham temor e confiem no Senhor. Ou seja, a minha história de redenção, pelo som que eu reproduzo, traz à existência, de forma profética, corações que vão se mover em confiança em relação ao Senhor também. E quando esses corações se moverem em confiança, o Senhor se inclina para eles. Então serão outras pessoas sendo arrancadas dos lugares onde eu estava. Você tem ideia de que o som da tua vida é profético para a vida de muita gente? É por isso que Jesus disse, vocês são como uma cidade edificada sobre um monte e ninguém pode esconder vocês. A natureza de vocês não é para ser escondida, não é para brilhar dentro de um lugarzinho ali fechado. Não, ainda que você comece num lugar fechado, cara. Eu acho linda essa passagem quando Jesus fala que nós somos luz do mundo. Percebe? Ele diz, vocês são luz no mundo. Vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, num lugar alto. Amém? Uma cidade edificada sobre um monte, a qual não se pode esconder. Ele fala de uma cidade de luz. Amém? Repete comigo, cidade de luz. Aí ele completa. Nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, para que dê luz a todos os que estão dentro da casa. Do que uma cidade de luz é feita? De casas de luz. Amém? Muitas casas de luz fazem uma cidade de luz. Ele fala primeiro de uma cidade de luz, ele te mostra como isso começa. São casas de luz. Agora essa lâmpada é acesa e ela não é feita para ficar num lugar baixo. Ela é feita para ser colocada num lugar alto. E do lugar alto ele ilumina todos que estão na casa. Agora imagina se você abre as portas e a janela dessa casa. A tua luz sai do lado de fora dessa casa. E aí você percebe que a casa do teu vizinho está cheia de luz também. E que a casa do outro vizinho está cheia de luz também. E quem olhar de longe vai ver uma cidade de luz, feita de casas de luz num lugar bem alto.
Aquilo que começa no lugar secreto vai se manifestar em público. Aquilo que foi dito aos ouvidos vai ser proclamado aos telhados. A tua história que aconteceu num lugar onde só você sabia o quanto você sofria, vai ser profetizada através de um som que Deus arranca de você. Cara, nem que você não queira, Ele coloca um novo cântico na tua boca. E a tua vida profetiza esse som. O teu sorriso profetiza esse som. O teu coração batendo, a luz que sai dos teus olhos agora profetiza esse som. Sabe o que é que o mundo precisa para ser liberto? Precisa te ver, cara. Precisa ver a libertação de Deus em pessoa. Você é uma história que Deus está escrevendo. A tua história vai trazer muitos para a luz. Sabe, encoraja a gente. Às vezes Deus, na mente das pessoas, e eu vou te falar, o espírito de religiosidade não opera só dentro da igreja, não. Ele opera muito mais do lado de fora. As pessoas do lado de fora são extremamente religiosas. Elas estão doidas para ver você falar um palavrão para falar, mas tu não é crente? É ou não é? Aí você está lá torcendo para o teu time e fala, e crente pode jogar futebol? Você percebe que as pessoas, porque, cara, vamos para a igreja, o cara fala, eu não posso, cara, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Tipo, você percebe que o espírito de religiosidade, ele opera. Aí você traz um amigo teu que nunca veio para a igreja. O cara está travado dentro da igreja. Você está lá com a mão levantada para o alto, chorando, e o cara está assim. Não sabe como se mover. Porque o espírito de religiosidade opera. Sabe o que o espírito de religiosidade faz? Ele mostra um Deus distante, cara. Ele mostra um Deus longe, inacessível. Tipo, não é para você, não tem jeito. Para você não tem jeito. Aí, de repente, aparece você, cara, que andava na mesma rua, que tinha a mesma situação, que estava preso no mesmo atoleiro. De repente você está livre, tendo relação com esse Deus, tendo um relacionamento com Ele. Você está livre, cheio da vida de Deus dentro de você. A tua vida profetiza. Esse cara olha para você e ele fala, se Deus fez nele, eu sou igualzinho a Ele. Ele pode fazer em mim. Você vira o link entre aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. A tua vida vai profetizar. É por isso que é impossível esconder isso. Cara, meu irmão, as emissoras de TV, a mídia, os filmes, Hollywood, a música, podem fazer a propaganda que quiserem contra o Senhor. Enquanto houver um filho de Deus vivendo essa vida de verdade, ele profetiza sobre outros, e sobre outros, e sobre outros. E as pessoas não são burras, cara. Elas sabem fazer contas. Elas falam, cara, eu posso nem achar muito legal esse negócio de ser crente, mas você está muito melhor agora do que você era antes. E se Deus fez em você, eu também quero isso. Porque tem uma hora que a conta vem para todo mundo, querido. No meio da festa, ninguém percebe que está se estourando. É no fim da festa que você repara no estrago que aquilo aconteceu. E nessa hora, os filhos de Deus têm que estar lá. Sabe, nesse carnaval, eu ministrei por muitas conferências e retiros. E tem uma linha da igreja que acha que não, a gente não tem que se retirar, a gente tem que ir para a rua. E eu acho que as duas coisas são válidas. Tem que ir para a rua e tem que se retirar. Tem gente que vai se retirar, tem gente que vai para a rua. Tem gente que, acabou de nascer, esse cara precisa ficar protegido, de certa forma, se alimentando. Tem outros que estão edificados, meu irmão, querem ganhar o mundo para Jesus, vai para a rua. Então a igreja, a mesma igreja, ela vai estar na rua e ela vai estar retirando. E uma coisa Deus me fez entender, que mesmo no retiro a igreja está crescendo. Parece que a gente só está crescendo se a gente estiver se multiplicando. Mas no momento que você se fortalece, você se edifica. Enquanto você se edifica, você cresce. E se você cresce, a igreja cresceu. Amém? Tem tempo para todas as coisas, cara. Tem tempo para você discernir cada um desses lugares. Deixa eu te falar, ser levado por Deus para esses lugares seguros. Esse tempo de descoberta, ele é maravilhoso. Porque você vai esses lugares onde você agora foi colocado pelo próprio Deus, eles estão dentro de você. Esse é o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. E vocês só precisam manifestar isso do lado de fora. É o som da tua vida que vai trazer transformação para o lugar onde você está. Amém? É um novo cântico de louvor a Deus. Você não vai estar cantando sobre os lugares, você vai estar cantando sobre aquele que te moveu de lugar em lugar. E esse som é libertador para muitos que ainda estão presos lá. Fica de pé, por favor, a gente vai orar. Quando Jesus me achou, eu estava na pior fase da minha vida. Você pode olhar para mim, não fecha os olhos ainda não. Olha aqui para mim. Eu estava na pior fase da minha vida.
Aos olhos de muitos, eu estava na melhor fase da minha vida. Eu estava no auge da minha carreira. Mas era a pior fase da minha vida. A minha vida. Não estou falando de carreira, não estou falando de sucesso aos olhos dos outros. Eu estava doente, cheio de sintomas estranhos no meu corpo, perdendo muito peso, com dores do estômago, cheio de caroços espalhados por debaixo do braço, na região da virilha. Há meses esses caroços estavam lá. Eu estava desesperado porque eu não fazia a menor ideia do que eu tinha. E de repente a Alexandra, era minha namorada na época, ela começa a vir com esse papo de Jesus. Ela estava lutando pelo nosso relacionamento que estava indo por água abaixo. A gente se amava, mas a gente não conseguia se tratar direito. E a gente estava para se separar. Ela começa a procurar o Senhor. E glória a Deus pela personalidade dela, porque ela não desistiu. Ela continuou buscando a Deus e foi se enchendo e se enchendo contra toda a corrente, porque eu me opunha àquilo com unhas e dentes. De repente ela recebe ajuda, ela começa a ter um grupo de oração que agora está orando com ela, suportando ela em oração, e de repente esse povo ela vai lá para dentro de casa. Eu não queria nada disso. De repente eles anunciaram Jesus dentro da minha casa. Eu estava tão acuado, eu estava tão infeliz. Eu não tive a menor resistência de aceitar Jesus naquele dia, porque eu pensei, eu nem creio nisso, não vai fazer a menor diferença. Então eu entreguei minha vida para Jesus. Só que aquele que eu achava que era só uma historinha, uma religião de fanáticos, de repente começou a operar em mim. Em uma semana eu fui curado do que eu tinha. Os sintomas desapareceram. Eu comecei então com o tempo a engordar. E agora o meu corpo testificava de que Ele me tocou. De que Ele é real. O que Ele faz só pode ser feito por alguém vivo. Não é uma mandinga que você usa e ela funciona. Não, é a palavra de Deus que diz o que Ele faz. E profeticamente diz o que Ele vai fazer. Então quando Ele fez, eu pude conhecê-lo. E o engraçado foi que muita gente pergunta, por que você deixou a banda? Simples, Deus mudou o som que saía de mim. Eu simplesmente não conseguia mais produzir o som de alguém que não conhecia o Senhor, porque agora eu o conhecia. Não é que eu tenho problema com as músicas, não, meu problema era comigo. Tinha uma nova fonte dentro de mim, tinha um novo som saindo de dentro de mim. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Foi inevitável pegar o violão nos primeiros dias e me lembrar que o único texto que eu conhecia da Bíblia era a cura do cego de Jericó. Então eu fiz uma música chamada Cego de Jericó, porque tinha um novo som saindo de dentro de mim. Eu queria falar da minha verdade, do que estava acontecendo. E a proclamação desse som foi um estatuto. Foi tipo algo, isso aconteceu em mim e eu não tenho como negar. O som que saía de mim agora profetizava a respeito do que tinha acontecido comigo. Parece que no começo eu era só um doido, mas 17 anos depois, esse som começa a fazer sentido. E milhares e milhares e milhares de vidas vieram, não por minha causa, mas por causa do Deus que eu mostrei, daquele que eu apontei. Ele queria ser conhecido no meu meio. Ele me alcançou, me transformou na frente de todo mundo. Parece que Ele esperou chegar no lugar mais alto da minha carreira, para de lá de cima, onde todo mundo podia me ver, Ele fazer alguma coisa em mim que ninguém ia poder negar que aconteceu. Permanecer nesse lugar deu crédito para aquele som que eu produzia. É por isso que Ele nos coloca numa rocha e firma os nossos pés num lugar seguro. Ele te planta. Você é como diz no Salmo 1, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, tem raízes. Suas folhas não caem, tudo que você faz prospera e os seus frutos vêm na estação própria. Então permanecer é uma chave poderosíssima, porque como uma árvore plantada, com o tempo tuas raízes vão ficar mais fortes
e mais fortes, e mais fortes, e mais fortes. E aquilo que começou bom só fica melhor com o tempo. Eu quero liberar algo sobre a vida de vocês, mas em primeiro lugar, por favor, agora você fecha seus olhos. Eu não sei se há alguém aqui que hoje ainda esteja nesse atoleiro, ainda esteja nesse poço de destruição. O simples gesto de você entrar na casa do Senhor, nesse lugar onde a igreja se reúne, testifica de que algo em você está se voltando para Ele. E eu posso ter certeza, foi Ele quem ativou isso dentro de você. Deus está se inclinando para você nessa manhã. Sim, Ele quer tirar esse som de tristeza de dentro de você. Ele quer arrancar esse som que ecoa dentro do seu coração, esse som que fala de morte, que fala de trevas. Ele quer arrancar isso de dentro de você, porque existe um lugar novo feito para você. Ele quer te colocar lá, e nesse novo lugar, cara, você vai perceber que tudo é diferente. Ele vai extrair um novo som de você, e esse som que vai sair de você profetiza sobre a libertação que você recebeu. Mas para Ele fazer algo através de você, Ele precisa fazer em você primeiro. Se há alguém aqui nessa manhã que reconhece, eu preciso do libertador, eu preciso do Salvador, eu preciso daquele que me tire do lugar onde eu estou, para que Ele possa me colocar nesse lugar onde eu não chego sozinho. Esse é Jesus. Se tem alguém que gostaria de dizer sim para Ele nessa manhã, por favor, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você rapidinho. Glória a Deus. Tem mais gente? Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Pode vir. Isso está acontecendo. Aqui agora, saiba que o simples gesto de você se mover em direção a Ele te mostra quão livre você já está. Quando Deus disse que vai fazer uma coisa, Ele já está fazendo. Ele não precisa de tempo para te libertar, não. Ele, pum! Ele fala para aquele que está em trevas, fala, vem para a luz, acabou. Vem para a luz, acabou. Toma posse disso, essa é a tua nova verdade. Acabou esse lugar de prisão. Acabou esse lugar de depressão. Acabou esse lugar de tristeza, de culpa, de vergonha. Acabou. Chega, acabou. Agora é tempo de se mover de uma maneira nova, num lugar novo. Esse choro é precioso para Deus. Que Deus está movendo teu coração, deixa isso sair de você. Deixa sair. De acordo com a palavra dele, deixa isso sair, cara. Ouça o som disso saindo de dentro de você. Perceba, é como um rio, tá dando tchau para essa história. Deixa isso sair de dentro de você. Eu fui arrancado de um lugar que eu não saía sozinho. Eu jamais sairia sozinho de onde Ele me tirou. E foi tão poderoso. Porque mesmo depois de curado, eu continuei usando drogas. Simplesmente porque eu não sabia fazer outra coisa. Mas eu já nem precisava mais. Até um belo dia que eu me toquei, por que eu estou fumando ainda? Então, no meio de um baseado, tentando ler a Bíblia e fumar ao mesmo tempo, eu entendi, eu não preciso mais fumar, acabou, eu estou livre. E a vontade se foi de dentro de mim. Agora, o louco é isso, a vontade já tinha ido embora há muito tempo, eu ainda estava fazendo só por hábito. Eu ainda não sabia o quão livre eu estava. Era tipo alguém que agora foi colocado sobre uma rocha e ainda está tentando se melar de lama. Tipo, cara, nem tem mais lama aqui, o que você está fazendo? Levou um certo tempo para eu entender que eu tinha sido livre, que eu tinha sido liberto. Mas no dia que eu entendi isso, cara, minha vida começou. Eu quero liberar isso sobre a vida de vocês. Que Deus está arrancando esse som de dentro de vocês porque Ele está te arrancando daquele lugar. Ele está te arrancando daquele lugar. Tem uma nova história para a tua família. Tem uma nova história para os teus filhos, para aqueles que vieram antes e para aqueles que virão depois.
Tem uma nova história para quem está perto de você, porque agora eles vão ter uma nova caixinha de som, provocando um novo som, um som de vida, um som de liberdade perto deles. E gente como eles, no caso você, vai mostrar que existe um lugar melhor para se viver. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele, porque nenhum de nós conseguia isso sozinho. Jesus tem que vir, por isso a gente vai clamar por Ele. Pai, nós te damos toda a glória pela obra linda que o Senhor está fazendo na vida deles aqui. Eu oro para que isso venha permanecer firme aos pés deles. Não simplesmente os coloque sobre uma rocha, mas firme os seus passos. Ensine-os a caminhar, Senhor. Essa é a nova realidade, essa é a nova identidade, essa é a nova cidadania deles. Ensine-os a cultura do reino, ensine, Senhor, a cultura do céu. Deixe eles experimentarem, Senhor, como é bom estar em casa, na casa do Pai. Ensine-os a ficar à vontade nesse lugar. Sim, eles podem abrir a geladeira a hora que eles quiserem. Não se trata do que eles fazem, se trata de quem eles são. São teus filhos e filhas que hoje o Senhor está ativando. Pai, eu te peço, lava-os com teu sangue. O teu sangue foi derramado naquela cruz, que nos lava completamente. Eu oro para que eles sejam lavados agora, Senhor. Como o Senhor fez com o filho pródigo, coloca uma sandália nos pés dele, novas vestes, uma aliança no dedo e um som de festa saindo de dentro daquela casa. Deixa-os ouvir o som do céu se alegrando agora, porque os filhos estão voltando para casa. Deixa-os ouvir o som do teu coração que se alegra de tal forma que os anjos fazem festa, porque não conseguem se conter. É um som que sai do próprio Deus. Os anjos reproduzem. Eu te peço, Senhor, que o Senhor escreva uma nova história para cada um deles. Melhor, que a história que o Senhor escreveu para eles antes da fundação do mundo venha à existência agora. Que eles possam viver isso plenamente, Senhor. Que hoje seja um divisor de águas e que nunca mais eles voltem para esses lugares de trevas, Senhor. O Senhor os arrancou dali e isso é para sempre. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que faz todas as coisas, aquele que faz o que ninguém pode fazer. O que é impossível para nós é possível para Ti. E nós tomamos posse dessa verdade, do Teu milagre sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.